Já podeis da pátria filho ver contente, ó mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. É isso aí, vídeo especial de independência começando. E é bom você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, ativar aí o sininho para receber notificações e ajudar a gente a crescer, beleza? Agora sim, para começar, tenho aqui em minhas mãos este livro, Independência, a História Não Contada, a Construção do Brasil de 1500 a 1825. Pois é, meus amigos, e esse livro aqui que foi escrito por Paulo Rezzuti. Paulo Rezzuti, que é o biógrafo também de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Enfim, é um historiador que se acostumou a escrever best-sellers relacionados ao Brasil Império. E por que eu estou falando deste livro aqui primeiro? Porque esta obra aqui foi lançada justamente em comemoração aos 200 anos da independência, que nós estamos aí às vésperas do 7 de setembro. Então, aproveitando, né, esse gancho histórico, Paulo Rezzuti lançou esse livro sobre a independência. O que ele difere do livro que ele já lançou sobre Dom Pedro I? Bom, aqui ele vai focar especificamente nesse movimento e nas situações, né, no decorrer da história que nos levaram à independência do Brasil. Vou mostrar também aqui uns detalhes do livro. Olha só, temos aqui é a coroação de Dom Pedro, ó, Dom Pedro I aqui sendo coroado. Essa cena, de fato, ela existiu, tá? E aqui nós temos o famoso quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte. Esta cena aqui não existiu nessa forma. E aí nós temos aqui dentro as ilustrações, né? Aqui, muitas figuras aqui, né? Da época do Império e tal, e tudo mais, e aquela coisa maravilhosa. Beleza? Um livro aí bacana, ó, Dom Pedro e Dom João aqui, beleza? Então é isso, galera, mas não é só isso. Qual o intuito desse vídeo? Esse vídeo é mostrar a independência do Brasil através de livros. Livros esses que eu li e tenho aqui na minha estante. Apresentei o primeiro, que eu ainda não li, mas vou lê-lo agora, né? Assim que acabar esse vídeo já vou começar a ler essa obra aqui. E os outros eu já li. E eu quero passar isso para vocês, para ajudar, né, nesse contexto, nessa contextualização do que foi a independência do Brasil, do que foi realmente o 7 de setembro. Por isso eu tenho alguns outros livros aqui. Esses livros foram os livros que eu li. Existem muitos outros livros que abordam essa questão do 7 de setembro, mas eu vou falar aqui a respeito dos livros que eu li e tenho aqui na minha estante. Aproveitando, né, a onda aí do Paulo Rezzuti, que eu falei do primeiro livro, eu mostro outro dele, né, que especificamente aqui sobre Dom Pedro I. O legal desse livro aqui é que o autor aborda uma situação muito interessante, né? A vida realmente de Dom Pedro, não o Dom Pedro I, mas o Pedro, aquele que nasceu no Palácio de Queluz lá em Portugal, e vai mostrar a vida pessoal de Dom Pedro, as relações que ele tinha, as pessoas. Ele era um cara bem assim 880, ele amava e odiava assim com uma intensidade muito grande, conseguia perdoar também com uma facilidade grande também. Para escrever esse livro aqui, o autor conseguiu algumas informações, cartas que até então não estavam aí disponíveis ao público, e com esse material aí ele conseguiu escrever essa obra, que é um livro até bem grande. Eu fiz várias marcações, mas ainda não coloquei aqui as minhas marcações coloridas nesse livro, mas é muito interessante esse livro, ajuda também você a entender o que foi o 7 de setembro, né? E também todo o contexto do Império, do primeiro reinado aqui no Brasil.
Outro livro que foi um best-seller, vendeu bastante, foi esse aqui, 1822, de Laurentino Gomes, né? Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Você sabe, Laurentino Gomes escreveu essa trilogia, 1808, 1822, 1889, e aqui vai relatar então esse movimento também da independência. O diferencial do Laurentino Gomes é que ele não é historiador, como o Paulo Resutti é. Laurentino Gomes é jornalista. E aí ele escreveu esse livro aqui e os outros dois também que eu mencionei de uma forma muito interessante, usando desse recurso jornalístico, vamos dizer assim. É um grande livro reportagem, porque ele conta de uma forma muito fácil, muito tranquila de ser compreendida, assim, por isso que os livros dele fizeram muito sucesso, porque ele narra de uma forma muito fácil, um texto muito solto, assim, que te conduz ao longo do livro. E claro, ele também foi buscar as fontes, né? Então tudo que ele escreve aqui foi baseado em pesquisas aí que demoraram muitos anos para serem concluídas, e aí até chegar a essa obra aqui, 1822. Esse livro também tá cheio de figura, que seria a aclamação de Dom Pedro I. E aqui, olha, cara, isso aqui que é legal, que eu queria mostrar para vocês. Ó, aqui em cima é um quadro de Napoleão em 1807. E aí, embaixo seria na verdade, o quadro do Pedro Américo. Mas o quadro do Pedro Américo seria, na verdade, um plágio dessa tela aqui. Mas olha só como eles são parecidos. Aqui você tem o Napoleão levantando o chapéu, e aqui você vai ter o Dom Pedro levantando a espada. É uma cena assim que lembra muito, né? Uma obra lembra a outra. E teria sido um plágio de Pedro Américo, pelo menos é o que o livro fala aqui. Muito interessante, 1822. Finalizando os livros dessa lista, olha, talvez não, com toda certeza a obra mais controversa dessa lista é essa aqui. José Bonifácio, As Vidas de José Bonifácio, livro escrito pela historiadora Mari Del Priori, ela que aí é muito experiente em escrever livros de história, né? Tem vários livros publicados, e nesse aqui, olha, é uma doideira esse livro aqui, porque esse livro aqui derruba absolutamente toda a imagem construída em torno deste homem, José Bonifácio, o patriarca da independência. A gente aprende desde a escola que José Bonifácio foi o patriarca da independência, ele foi a mente sagaz, inteligente por trás do movimento de 1822, ao lado de Dona Leopoldina. Então a gente sempre teve essa personificação do mito, né, do José Bonifácio. E aqui, nesse livro, a Mari Del Priori destrói a imagem que nós tínhamos de José Bonifácio. Coloca ele como um homem absolutamente comum, não tão inteligente, não tão intelectual assim, corrupto, carreirista, cara que quer a todo custo subir na vida, e também meio bandidão, né? Porque ele lá com os irmãos tocava o terror na província de São Paulo, perseguia inimigos políticos, mandava dar fim nos caras. Então ela desmistifica quem foi José Bonifácio. Há controvérsias em relação a esse livro. Tem pessoas que até concordam, né, com essa desmistificação do patriarca da independência, tem outras que acham que ela deu uma exagerada. Eu confesso que fiquei no meio termo, assim, porque não é possível que um cara que foi um crápula, como ela coloca aqui, um medíocre, como ela dá a entender aqui nesse livro, conseguiu ser ali e perdurar por tanto tempo como patriarca da independência. Ou seja, são 200 anos que a gente fala que esse cara foi uma das mentes por trás de 1822. Então, acho que tem exageros dos dois lados, né? Então eu fico bem aqui, ó, no meio termo.
Então é isso, galera. Estão aqui, ó, são 4 livros, A Independência, do Paulo Resutti, esse livro aqui da biografia de Dom Pedro I, As Muitas Vidas de José Bonifácio, né, uma biografia de José Bonifácio, e também 1822 de Laurentino Gomes. Todos eles abordam direta ou indiretamente a independência do Brasil. Eu tenho outros livros que abordam indiretamente a independência do Brasil, mas eu acredito que esses aqui conseguem dar mais espaço à independência. Os outros são mencionados mais por cima. Aqui, apesar de nesse do Dom Pedro I e do José Bonifácio a independência está citada de forma indireta, há sim um processo relevante aqui dentro desses 2 livros, e os outros 2 aqui são específicos sobre a independência do Brasil. Então, eu acredito que você vai estar muito bem informado, vai ter aí várias opiniões, algumas que vão divergir, outras que vão convergir sobre esse tema, a independência do Brasil. Temos algumas questões em relação à independência, né, que é sempre todo mundo gosta de falar, e eu vou falar aqui para vocês. É óbvio que quando a gente fala da independência do Brasil, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, claro que é, né, realmente o quadro de Pedro Américo, o Grito do Ipiranga, aqui. Porém, né, todo mundo, né, quando fala desse quadro, dessa tela, fala, olha, não foi exatamente assim que aconteceu, né? Realmente, gente, não foi o que aconteceu, né? Esse quadro aqui, ele é invenção pura. Para começar, Dom Pedro estava vindo de Santos, indo em direção ao Rio de Janeiro, né? Ele estava voltando para a capital de São Paulo, e aí, no caminho, ele foi interceptado aí por um funcionário real que entregou a ele uma carta da Leopoldina e do José Bonifácio, e aí quando ele rompe com a coroa portuguesa. Nesse momento ele estava tendo uma crise de diarreia, ele estava com uma caganeira, estava passando mal, e aí ele também estava viajando em mulas, né? Não em cavalos. A roupa também não era essa, uma roupa aqui especial. E principalmente ele não estava com essa guarda, os dragões da independência, né? Fardados dessa forma. Ele tinha ali, claro, uma guarda pessoal, mas que, né, não estavam assim. Era um trajeto muito difícil de ser feito entre a cidade de São Paulo e Santos, né? Você tinha que descer a serra, então cavalos não aguentavam, você tinha que usar mula mesmo. Mas o que eu quero falar sobre essa tela não é o que de fato aconteceu, mas a representação dela. Por que a gente não pode criticar essa tela? Eu vou explicar por quê. Toda nação ocidental, vamos colocar assim, eles criaram a sua própria história. Toda nação tem a sua fanfic. Toda nação tem o seu ideal de representação, né? Você pega a França do Napoleão Bonaparte, bom, você tem aquele quadro que ele tá lá apontando com um cavalo todo imponente, dando um... Rapaz, parece que tá passando um vento e ele tal, todo maravilhoso lá em cima do cavalo dele. Obviamente que aquela cena não aconteceu, certo? Foi uma representação. E assim por diante. Várias outras representações, né? Quadro da Revolução Francesa também, uma representação. Tudo isso era para você criar um ideal, criar até mesmo um mito, para as pessoas olharem para determinada imagem e se ufanarem da sua história. No caso aqui você olharia, né, para o Grito do Ipiranga, falando, olha que coisa imponente, que coisa importante, porque a tela revela, na verdade, a importância do gesto. Não como o gesto aconteceu, mas a importância dele, ou seja, a separação entre Brasil e Portugal. Então é isso, galera. Falei aqui sobre os livros, falei sobre o quadro de Pedro Américo e também, claro, tenho que falar sobre o Museu do Ipiranga, né? O famoso Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, que reabriu as portas depois de quase 10 anos fechado. Cara, eu estive lá no Museu do Ipiranga em 2012, pouquíssimos meses antes dele fechar as portas e ficar lá quase 10 anos lacrado, sendo reformado para esse grande momento que é os 200 anos da nossa independência. Muito bacana ficou lá o Museu do Ipiranga. Se você puder, vá pelos próximos 2 meses
A entrada vai ser gratuita, né, para todo mundo poder ter acesso a esse museu maravilhoso, esse edifício monumento que foi construído justamente para homenagear a independência do nosso país. E não se enganem, cara. E o 7 de setembro é uma data muito importante, são 200 anos, cara. 200 anos da nossa independência. É um fato histórico extremamente relevante. Talvez tenha sido uma das datas mais importantes da nossa história. Eu ali fico divergindo com 1808. Acho que 1808 e 1822 tem pesos ali equivalentes sobre o processo histórico da formação do Brasil. Então, gente, vamos comemorar esse 7 de setembro, os 200 anos da nossa independência, vamos olhar para a nossa história, vamos valorizar o que esses homens fizeram em prol do nosso país, ainda que errando para um cacete. Beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, Pedro_Leão. Tem também o meu podcast Confraria Literária, um papo muito bacana sobre literatura. Vale a pena você escutar, disponível em vários aplicativos de música, inclusive no Spotify. Beleza? Fui!